Boa noite, pessoal. Paulo Guedini, prazer. 10 segundinhos sobre mim só, porque não me conhece. 45 anos, trabalho no mercado financeiro há uns 25, mais ou menos. Fiz um pouquinho de tudo em banco de investimento, um pouquinho de investment banking, um pouquinho de corretora. Ajudei a vender 70 IPOs na Bolsa. Trabalhei na Merrill Lynch, no Credit Suisse, no Barclays, aqui em Londres. Sou gestor de fundo de investimento de ações há uns 12 anos, que não é fácil no Brasil. Aliás, isso aqui é mais difícil falar disso aqui do que de ações, na verdade. Aí vocês devem estar se perguntando aqui que o cara do mercado financeiro vem falar de cristianismo e libertarianismo aqui. É que faz 14 anos que isso daí é o meu hobby, né? Meu hobby é ler sobre história, filosofia, religião, e essa é a minha cachaça. Eu ajudo Estudantes pela Liberdade aqui desde a época que se chamava Estudantes pela Liberdade. Fui do conselho do Students for Liberty aqui durante muitos anos, junto com o Carlo. Sou do conselho do Mises Brasil também, há muito tempo, há uns bons anos. E, quando eu morava nos Estados Unidos, quando eu me defini como libertário em 2011, comecei a ouvir um monte de pergunta agressiva, mas como é que você pode ser libertário? Você é católico? Que porra é essa? Aí eu falei, não, no fundo do meu coração eu sabia que não tinha incompatibilidade nenhuma, mas eu não tinha argumento. E aí eu fui estudar, fui ler, descobri que tinha um instituto que fazia isso nos Estados Unidos, me inspirou. Eu falei, cara, quando eu voltar para o Brasil, eu vou montar um desse lá, porque não tem nenhum no Hemisfério Sul. Os cristãos, eles se acham desamparados, vão na igreja, vão na... tanto protestante quanto católico, e escuta o pastor, o padre, falar que ele não pode ser libertário, não pode ser liberal. Não são todos, mas a maioria. E aí veio essa ideia. Montei um think tank de filosofia política. O objetivo não é pregar, não é converter ninguém para o cristianismo. Ele é um think tank de filosofia política que tem o objetivo de fazer com que todos os cristãos, de todos os tipos, se sintam confortáveis em ser 100% libertário. Pode dormir tranquilo, não precisa se confessar, está tudo certo, mas precisa explicar por quê. E mostrar que a filosofia política do libertarianismo não só não é incompatível, como ela é a melhor filosofia política para quem é cristão. Ela é a mais adapta, é a mais aderente, é a mais consistente, de longe. Isso aí é o segundo dano, essa é a faixa preta, é mostrar para os cristãos que eles têm que ser libertários, mas vamos com calma. Primeiro é mostrar que não é incompatível, a gente vai uma coisa de cada vez. Bom, saiu do papel esse ano, em julho. Eu vou fazer da seguinte forma. Dava para falar 3 horas sobre isso daqui, mas para ser conciso e caber em 45 minutos... só uma observação. O pessoal fica perguntando, né, se é católico, é protestante. Na verdade, ele é cristão. No conselho que a gente formou, você tem católicos e você tem protestantes também. Porque a visão com relação a qual é o papel do Estado não deveria ser diferente. Então, o objetivo não é doutrinário, não é falar qual que é melhor, qual que é pior, é simplesmente falar de filosofia política. Temos aqui na plateia o Rafael Lima, que é do conselho também. Tinha outros aqui, hoje, ao longo do dia, que também é do conselho, como o Rodrigo Marinho, que é conselheiro do Mises junto comigo. Então, tem de tudo. Então, primeiro eu vou falar dos alicerces incomuns, dos alicerces cristãos para o princípio da não agressão e outras coisas que a gente defende como libertário, e quais são os links entre eles. Depois eu vou falar o que o libertarianismo não é. Porque a maioria dos argumentos que eu escuto, vindo de cristãos principalmente, é me acusando de ser coisas, ou acusando o libertarianismo de ser coisas que o libertarianismo não se propõe a ser. Depois eu vou mostrar alguns argumentos espantalhos bem clássicos e rapidamente refutar, que vocês vão ouvir se vocês falarem que ouviram uma palestra dessa aqui na LibertyCon. E aí, depois que eu tirasse esse mato alto, vamos dizer assim, mostrar o que não é e falar quais são os argumentos mais bobinhos, aí daí nós vamos para as porradarias mesmo. Aí a gente vai nas dúvidas genuínas, aonde o bicho pega. Aí a gente vai falar
onde realmente é genuína a dúvida das pessoas, não é argumento espantalho, ou não é falta de honestidade intelectual, porque é complicado mesmo. E aí a gente vai concluir com 4 princípios que eu escolhi para definir o que a gente acredita e concluir. E aí depois a gente abre para porradaria aí e pode caprichar, não tem medo não. Pode fazer as perguntas mais cabeludas aí que deve ter. Divertido isso. Então vamos lá. Primeira coisa, lei natural, direitos naturais e PNA. Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar, que está meio pequeno aqui. Está dando para enxergar do fundo ou não? Não está, Thaís? Tá? Tá bom. Então, a primeira coisa é, a epistemologia da lei natural e do direito natural é o que está por baixo do PNA. Resumindo muito, tem 2 alicerces aí. Um é que nós somos iguais perante Deus. Eu anotei 3 passagens aqui só para não ficar citando. Depois, quem quiser tirar foto e ler, vai procurar na Bíblia aí. Tá? Senão, eu vou ficar falando aqui as citações e não vai ter fim. Mas essa é uma premissa importante, porque se a gente não fosse igual perante Deus, está tudo certo. Você maltratar o outro e você ter mais direito que o outro, você poder matar. Não tem direito natural e lei natural se você não tem essa premissa underline embaixo. Aliás, eu falei underline, desculpa, já peço desculpa de antemão, não é arrogância, é mania de quem morou fora, essas coisas de trabalhar no mercado financeiro, fala inglês, peço perdão, tá? Às vezes sai. E aí, a tal da vida, propriedade e liberdade. Eu vou falar um bullet point para cada um desses, onde está ancorado na Bíblia isso, mas já vou assumir que, enfim, vocês acreditam nisso, e vou lembrar o seguinte, isso somado com uma coisa bíblica dos cristãos, que é a regra de ouro, que está em Mateus, está em Lucas, que é basicamente não faça outro que você não quer que faça para você, que você aprende até em escola que não é religiosa, somada junto com vida, propriedade e liberdade, que está ancorada nas leis e direitos naturais, você tem o PNA, que é o princípio de não agressão. Aí você fala, pô, Guedini, você está querendo dizer que precisa ser cristão para ser libertário? Não, você não precisa ser cristão para ser libertário. Mas, se você for cristão e souber disso, fica mais ancorado às suas premissas. Você está no chão mais sólido, na minha opinião. Mas não precisa. Tá? Agora, a segunda derivada disso é, se você for cristão e entender isso e não for libertário, eu tenho dificuldade de entender. Então, esse é o primeiro alicerce em comum, esse é o primeiro link. Da onde vem o PNA sob a ótica judaico-cristã. Tá? Livre-arbítrio. Não tem coisa mais cristã que o livre-arbítrio. Tá, ring the bell aí, o que tem a ver com libertarianismo? Você poder escolher o que você quer fazer? Isso não vem do nada. Tem uma premissa teológica aí. Deus fez a gente baseado na sua imagem e semelhança. Ele nos deu essa dignidade e a racionalidade de escolher se a gente quer o bem ou se quer o mal, e de escolher se você quiser se prejudicar. Deus deu. Mas tem burocrata que acha que pode mais que Deus na sua vida. Tem gente na família que acha que o político tem direito de te proibir de fazer algo que Deus te deu o direito de escolher. Aí tem algumas passagens que eu coloquei aqui, Gálatas. É tão boa essa que eu até escrevi. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Coríntios. Eu vou falar mais disso depois, que é importante. O livre-arbítrio tem até um apêndice no final da apresentação, só com frases de santos, São Tomás de Aquino, Santo Irineu, São Francisco de Sales, Santo Agostinho, que falam mais sobre isso. Propriedade privada. Propriedade privada é mais fácil até de explicar. Assim, se não fosse o não roubarás, não faz o menor sentido se não houver propriedade privada. É uma premissa implícita. Mas acredite, tem gente que fala que o cristianismo não defende propriedade privada necessariamente. Então, estou repassando aqui o famoso just in case para lembrar que, sim. A própria caridade
Não faz sentido caridade sem propriedade privada, porque a caridade, por definição, é algo voluntário. Você precisa ter alguém com algo para fazer caridade, se for material. Óbvio que não é o único tipo de caridade. Você tem a caridade do seu tempo, do seu carinho, mas essa é uma das caridades. Você doar o seu recurso financeiro, está bem explícito isso, acho que, na Bíblia, né? Aí eu coloquei outras passagens aqui também. Atos, Êxodo, Eclesiastes. Assim, tem tanta passagem que é explícita ou implícita a conotação de propriedade privada, que assim, eu tive que escolher algumas, porque assim, tem muitas. Mas se você for falar para o pessoal de esquerda, eles vão dizer que não. Inclusive dentro da igreja, teologia da libertação. E a parábola dos talentos, eu deixei ali por último, ela não é sobre dinheiro, né? A parábola sobre os talentos é sobre os dons que Deus nos deu e Ele quer que a gente use. Mas ele está usando uma analogia que tem a ver com propriedade, ele está usando uma analogia que tem a ver com recurso, com retorno. Ele poderia usar outra coisa, é Deus, cara. Ele poderia usar outra coisa para eu dar esse exemplo de dons espirituais. Acho que ele está usando isso aqui é porque não acho que ele condena, né? Não acho que é errado. É coerente com o resto da Bíblia. Mateus, enfim. Depois, se vocês quiserem tirar foto, quem quiser o slide me manda um e-mail, eu te mando. Não tem isso, realmente, não tem um lugar que compila isso, tentando fazer esse link entre o que a gente acredita como libertário e o cristianismo. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu fiz isso. Aí tem mais outros 3 alicerces incomuns e 3 links incomuns, poucos falados. Tá? Humildade. Para o cristão, a humildade ela é a mãe das virtudes. Sem humildade você não tem fé. Sem humildade você não entrega a Deus, você não tem esperança. Faz parte. E ela não é um alicerce, vamos dizer, necessário para o libertarianismo, mas que coisa, né? Tem uma correlação. Os libertários eles têm um ceticismo com relação ao ser humano também, com a sua incapacidade de controlar, com a sua incapacidade de saber tudo. Existe esse link também. Eu coloquei aí a teoria do conhecimento de Hayek, conhecimento disperso, etc., que basicamente diz que você não consegue controlar tudo, resolver tudo, bastando colocar a pessoa certa lá. Tem link até nisso, que não é um link teológico, é uma viagem um pouquinho maior do que essas outras que eu fiz no slide anterior, mas tem. E tem também um segundo ponto em comum, que é o entendimento da natureza humana. Assim, o cristão sabe, por definição, que a gente não é como o Rousseau falou, não é o bom selvagem, pelo contrário, é caído, é pecador, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de graça. Tem uma premissa ali que a gente não... A não ser que ocorra X, Y, Z, chances são de que vai dar ruim. E o libertário também sabe disso, né? No limite, eu sempre gosto de extremar para fazer o ponto. Né? No limite, se você é um cara que não tem valor nenhum com relação a moral, com relação a... eu sou uma planta, não tem vida após a morte, estou nem aí para você, sou egoísta mesmo, e foda-se. Se você vira um rei, você vira um presidente, nada te impede de querer usar o poder a seu favor em detrimento dos outros. Se for 100% egoísta, você não quer fazer algo para o outro, não tem consequência nenhuma, espiritual, moral. Isso é bom por quê? Isso é bobo? Então, essa premissa implícita na fala dos libertários, né, que está na cabeça, que é perigoso dar poder para os homens, ela tem a ver também com esse entendimento da natureza humana. E aí você pode fazer paralelo com antifragilidade, com o princípio da subsidiariedade, que tem dentro da igreja, inclusive do catecismo, que o poder tem que estar mais próximo das pessoas possível e não concentrado em cima. Você tem 1000 teorias que vão na mesma linha de não concentrar poder. Isso tem a ver também com um pouco da humildade do cristão com relação à natureza humana, a falta de soberba. Porque, no fundo, eu vou dar uma viajada aqui, não estava nem no plano de falar isso, mas, no fundo, o que é o pecado original? Né? O pecado original é você querer ser igual a Deus. Você ter a arrogância de querer ter o conhecimento de coisas que não tem como ter.
E a Torre de Babel, que eu vou falar depois, que é o primeiro exemplo contra o Estado que tem na Bíblia, é um pouco isso, o cara querer ser igual a Deus. Ele está em Gênesis, né? 10, 11. Quero ir para o céu. É uma revolta contra Deus. O primeiro exemplo contra o Estado que a Bíblia dá é falando, ó, não queira controlar tudo. Não queira ser o poderosão. É isso mesmo que está na Torre de Babel. Então tem a ver com esse entendimento humano da humildade, tá? De não querer ser o cara. E é engraçado que tem um monte de cristão autoritário que não, ele fala, não, basta colocar a pessoa certa lá. Se for dos meus, está tudo bom. Só que eles esquecem que o poder alterna, né? E que a melhor lei é aquela que você fica ok com ela, mesmo que ela esteja na mão do seu, entre aspas, inimigo, ou do cara que pensa diferente de você. Mas eu vou voltar nesse ponto, senão eu me perco. E aí, a parte mais cabeluda, que é o Estado, né? O que é o link sobre a visão do Estado que tem entre o libertarianismo e o cristianismo? Isso aqui dá para fazer uma apresentação de 2 horas sobre isso, porque agora a gente falou de propriedade privada, falou de livre-arbítrio, mas e a visão do Estado? Qual que é a visão do cristão na Bíblia sobre o Estado? Explícita ou implícita? Essa é mais cabeluda. Eu acabei de falar da primeira, que é a Torre de Babel. Vamos na ordem aqui. Né? Aí, 1 Samuel 8, os judeus pediram um rei para Samuel. Samuel falou, cara, vai dar ruim. E vai pegar a sua filha, vai escravizar o seu filho. Não peça. O que aconteceu? Deu ruim. Não falta aviso na Bíblia que o Estado é ruim. Não falta. Vamos lá. João, meu reino não é deste mundo, cara. Mas tem gente que quer fazer o reino de Deus aqui político. Político. Quer mandar nos outros com a força monopolística e coercitiva do Estado. Mateus 20, depois dá uma olhada. Ele basicamente está falando o que não é para fazer. Fala assim, ó, não queiram vocês ter poder sobre os outros de opressão como os governos hoje em dia têm. Está dizendo claro que não é legal. Filipenses, nossa cidadania está nos céus. Cara, só esse bastava. E aí tem uns stretches assim, que, né, a tentação de Jesus no deserto. Dá para dizer que, pô, se é verdade o que o demônio falou, que ele poderia dar os reinos da terra para Deus, é que ele tem algum controle sobre isso, né? Ele tem algum poder sobre isso. Que é divino, abençoado, não é, né? Se o diabo pode entregar para quem ele quiser. E essa aqui que é ótima, sobre imposto. O pessoal usa, né, para Jesus pagou imposto. Cara, Jesus estava sendo coagido, ele estava com Pedro lá. E ele, em nome da prudência, em nome de não causar em vão, não estragar o plano dele de sacrifício por nós, ele falou, cara, tipo, não, agora não, vai, paga esse negócio. Paga aí. Ele não falou, todo mundo tem que pagar, ele não falou, vai cobrar dos outros apóstolos que estão lá. Ele falou, não, paga o nosso aí, vai, vamos embora. Tipo, é para se livrar do problema. Não é que ele chancela moralmente isso. Eu vou chegar nas feridas depois, tá? Romanos 13, dai a César, fica tranquilo. Mas essa aí é uma passagem que é fácil. Agora, vamos lá. O que libertarianismo não é? Então, primeira coisa, o que ele não é? Ele não é sobre como você tem que viver sua vida. Ele não fala o que você tem que o que vai acontecer depois da morte, o que você tem que falar para o seu filho sobre comportamento, o que você tem que falar na igreja, na tua casa, para o seu brother. Ele não fala. Ele é um conceito de filosofia política, presta atenção nessa frase que é importante. Ele está circunscrito, sabe o que é circunscrito? Ele está dentro, ele não sai. A pergunta de qual é o papel do Estado. Entre aspas, só isso. Só isso. Já é uma pergunta difícil pra caramba. Mas ele não está falando de nenhum comportamento pessoal. Uma vez eu fiz um vídeo em 2019 que chamava assim... A freira e a prostituta podem votar no mesmo político. Óbvio. Se elas têm a mesma visão de qual é o papel do Estado, não interessa o que ela faz na vida pessoal dela. Não interessa o que ela acha que é bom para ir para o céu, ou se ela não acha que tem céu.
O que importa para ser libertário é a visão que as pessoas têm do papel do Estado. Por isso está em laranja. E por isso está em laranja no outro bullet também. O que o libertarianismo também não faz? Ele não se propõe a dizer algo sobre verdade objetiva moral, não. Ele não fala assim, olha, não, Aristóteles estava certo sobre as virtudes cardeais ou não, São Tomás de Aquino estava certo ou errado sobre as virtudes teologais. Ele não omite opinião nem a favor nem contra. É meio óbvio isso depois que você escuta, mas eu estou estabelecendo aqui o pano de fundo e as premissas para depois ir para a porrada, porque eu tenho que colocar os alicerces, porque é tanta confusão que quando as pessoas atacam o link entre cristianismo e libertarianismo, você nem se lembra dessas coisas. Tem zero moral? Não. Dá para argumentar que o direito à vida, à propriedade e à liberdade tem a ver com moral. Meu amigo Hélio Beltrão, do nosso Mises, fala isso sempre. Não, os conservadores me atacam porque falam que a gente não liga para a moral. Mas, pô, estou defendendo a vida, a liberdade e a propriedade, isso tem a ver com moral. Foi o que eu falei no primeiro slide lá, que o alicerce do PNA tem a ver com lei e direito natural, com a premissa de que a gente é igual perante a Deus. Então, tem um fundo de moral, mas é só esse que o libertarianismo tangencia em termos de moralidade. Perante o Estado. Então, assim, está meio repetitivo, mas é importante bater nessa tecla. São só 4 bullet points esse slide. Ele não se propõe a ser uma visão de vida abrangente. Então, assim, eu falo isso porque tem gente que confunde objetivismo com libertarianismo. O objetivismo, até onde eu entendo, assim, eles querem ser uma visão de vida abrangente. Inclusive, eles criticam a nós, libertários, eu falando nós, estou falando eu, tá? Não sei quem que é objetivista. Aguenta a bucha aí. Eles criticam os libertários, falam, mas é muito estreito o que você está falando. Você está falando só de Estado. E eu estou propondo uma visão de vida, um norte completo. Não é à toa que eles competem com religião. Eles falam que não existe, que tal. Eles, sim, se propõem a fazer uma coisa abrangente. Tem que falar para os cristãos criticarem eles, não os libertários. Libertários não tem nada a ver. A gente, de novo, só fala humildemente, aqui eu coloquei ironicamente, porque é verdade, só fala humildemente da liberdade da ação terrena do ser humano perante o Estado. Tem que bater nessa tecla. Dava para fazer uma apresentação só para falar um pouco do como que eu acho que atrapalha as coisas que o objetivista fala, mas é uma treta para outro dia com vocês. Eles causam e depois vêm as bombas para nós, libertários. Outra coisa que ficam falando, mas você é contra a autoridade, o esquerdista que é contra a autoridade, que é contra a moral. Cara, não tem, quem disse que eu sou contra a autoridade? Eu sou contra o cara de Brasília mandar em mim. Se eu quero delegar um poder para o meu diretor espiritual, para o meu pai, dentro da minha igreja, voluntariamente, é meu problema. Empresa não tem CEO? Você não trabalha lá voluntariamente? ONG? Cadê o Nicolas? O Nicolas acabou de sair aqui. Tem chefe esse negócio aqui também. Tem problema. O libertário não tem nada contra a autoridade. Ele só é a favor da defesa da liberdade individual perante o Estado. Então, assim, resumo desse slide. Não faz sentido nenhum as críticas que os libertários sofrem por parte de cristãos, de que a gente não é completo, de que a gente não é abrangente, que a gente não dá o sentido para a vida. Caraca, a gente não se propôs a fazer isso. Que papo de louco. Não, vamos falar aqui da mecânica da bicicleta. Legal, mas, cara, isso aí não é física quântica, não é... explica os astros. Não. Eu estou falando da mecânica da bicicleta. Por que você está me criticando que não é física quântica? Papo de louco, cara. Depois que eu explico assim, fica óbvio. Mas, cara, é isso que vocês vão encontrar aí fora. Vai falar com um cristão lá da minha igreja de libertarianismo, é isso. Mas não é tudo. Não é tudo, cara. Não é mesmo, não é para ser. Ninguém quer competir com o cristianismo aqui, é outra esfera, é outro escopo. Entendeu? É filosofia política. Agora, rapidão, esse aqui é divertido.
Os argumentos, eu vou chegar nas coisas cabeludas. Tá fácil até agora rebater. Esses são os argumentos espantalhos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Argumento espantalho, vocês sabem o que é, né? O cara te critica por um negócio que você não é. Então, agora que eu já falei o que não é, fica mais fácil de você rir disso aqui. Porque se eu passasse isso antes, é capaz de você acreditar que era uma crítica válida. De cristãos que eu conheço, famosos. Não é suficiente para melhorar o homem. Óbvio que não, cara. Quem se propõe isso é Ayn Rand, não é o libertário. A aristocracia é importante. Tá bom, cara. No mundo libertário pode ter uma classe que domina, que tem dinheiro, que é mais intelectual, que sei lá o que vai acontecer no mundo libertário, mas a gente não é contra, não acho que não é importante, pode até ser. Não vem ao caso. Em inglês tem uma expressão, não sei como dizer em português, chama besides the point. Não, tipo, não tem nada a ver, não está sendo debatido, não está no... Ah, ela, autoridade. O cara da direita ele tem um tesão por autoridade. Autoridade é um conceito importante. Cara, eu não tô, o libertarismo não é contra a autoridade, é o que eu falei no outro slide, não vou repetir. Não tem problema. Não tem problema. Eu só não quero uma autoridade com monopólio da força, com a arma na minha cabeça, impedindo eu de fazer o que Deus me deu o direito de fazer. É isso que eu não quero. O poder monopolista coercitivo de me meter numa jaula se eu quiser me prejudicar. É isso que eu não quero. Eu não quero para mim, eu não quero para você. Porque amor ao próximo é você querer a liberdade individual do outro. Mas e a importância da moral cristã? Você sabe, quando eu fiz esse instituto, vieram me criticar, mas você é cristão, você gasta o seu tempo com isso? Eu falei, cara, tem 2000 anos que tem a igreja, cara. Tem quantas igrejas por aí, eu preciso fazer outra? Quantos institutos tem para mostrar que é compatível? Nenhum. Posso fazer? Você me deixa? Caramba, meu, já tem gente pregando pra caramba. Se quiser falar de fé, a gente fala de fé também, mas não é mutuamente excludente. Deixa eu falar. Eu tomo porrada porque... não, estou priorizando a alocação do meu tempo. Brincadeira. E outra, como eu falei, o libertarismo não tem o que falar sobre a moral cristã, fora da propriedade, da vida, da liberdade. Ele não tem opinião, nem positiva nem negativa, com relação a vícios e tal. Não vem ao caso. Ah, isso é legal. Comunidades são importantes. O indivíduo não foi feito para viver sozinho. Cara, aonde que está escrito? Me fala um autor libertário que fala que a gente tem que viver sozinho, que não posso congregar, que eu não posso fazer uma associação, que eu não posso ter uma família, que eu não posso ter uma igreja, que eu não posso ter um clube, que eu não posso fazer o que eu quiser voluntariamente. Não tem. Mas eles falam que a gente acha que tem que viver sozinho. Só porque a gente defende o direito do indivíduo, eu acho que não, tem que viver sozinho. É uma sinapse longa que o pessoal faz, assim. Eles concluem 3 derivadas de uma vez. Não vai um por vez, igual estou indo no slide aqui, o bullet point. É louco isso. E essa também, né? É igual a analogia da bicicleta lá com a física quântica. Não existe liberdade sem virtude. Porque se você se entregar aos seus vícios, você será escravo na sua alma dos vícios e das suas paixões. Ué, eu, Paulo Guedini, concordo com isso. Mas o libertarismo não fala disso. Então, se você me perguntar a minha opinião de cristão, eu vou falar, não, está certo, mas e daí? Estamos falando do negócio da terra aqui, estamos falando de um negócio bem tangível aqui, estamos falando de um negócio do governo, tipo, é humilde, é de boa, não estou falando disso aqui, não, da metafísica da liberdade, a liberdade de não se viciar. Lindo isso, eu concordo com tudo isso, cara. Mas o pessoal acha que isso daí é contraditório, que o libertarismo não é. E essa é a melhor, né? Me acusam de... Eu não ligo para... Eu não sei que existe uma batalha espiritual, os libertários não entenderam. Você quer saber? Eu até acho que tem. Mas eu acho que quem é cristão libertário está do lado certo da batalha. Quem está do lado errado da batalha é ele que está sendo não cristão ao querendo ser autoritário. Ele que está sendo idiota útil, não eu. Ele que está sendo a bonequinha dos autoritários. Ou você acha que os cristãos ficaram felizes quando fecharam a igreja e mandaram vacinar? Nessa hora ele quer Estado pequeno, né?
Nessa hora ele quer, aí ele entende o que eu estou falando. Ah, doeu nele, né? Parece criança. Quando o poder está na mão do meu, eu quero poder no Estado. Quando o poder está na mão do outro, aí não. Quando vai tirar o filho dele, porque ele quer educar a criança de que ideologia de gênero é errado, aí ele fica louco com o Estado. Vocês percebem o quão pueril é isso? Vamos para a porradaria. Só deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá bom. As dúvidas genuínas comuns. Compaixão versus individualismo, egoísmo, tá? Em parte, culpa das pessoas que louvam o egoísmo, a gente tem que ficar explicando isso aqui. Vamos lá. O libertarismo ele não é anti-altruísmo. Ele não fala nada sobre isso. A gente tem que lembrar essas premissas. E também não é pró-egoísmo. Isso não quer dizer... Vamos pegar dois cenários. Cenário A, uma sociedade com um bando de filho da puta egoísta e 100% de liberdade econômica. Cenário B, uma sociedade com um monte de gente, coraçãozinho bom, altruísta, um Estado gigantesco, intervencionista. Qual você acha que vai ter menos pobreza? Os egoístas. Isso é... Só fazendo um disclaimer, tá? Antes que vocês me critiquem aqui que achar que egoísmo é ruim. Não estou falando que egoísmo é ruim para a economia, não. Tá? Cada um buscando os seus objetivos dá mais certo do que o Estado enchendo o saco. O que eu estou dizendo é outra coisa. Eu estou dizendo que o libertarismo não fala nada sobre esse sentimento interno de cada um, se tem que ajudar ou não tem que ajudar. Ele não fala. Ele não fala. Cada um faz o que quiser. Jesus falou para a gente ser caridoso. Mas a caridade, ela tem uma premissa implícita. Ela tem que ser voluntária. Não tem mérito nenhum você botar a arma na cabeça da pessoa e falar ajuda. Jesus não falou assim, ou você doa o seu dinheiro para o pobre aí, ô Lázaro, ou eu vou chamar o pessoal do Herodes aqui para te botar na grade, cara. Porque é feio pra caramba isso aí que você fez. Imagina o bom samaritano que eu coloquei aqui, se ele, na hora que ele vê o cara lá sofrendo na rua, ele, em vez de parar e ajudar, ele fala, ô, caraca, chama o cara aqui do Pilatos, para tudo, chama lá. Eu já pago imposto pra cacete para esses romanos desgraçados. Jesus não falou isso. Não tem um lugar na Bíblia que ele fala que a gente tem, que é justo você fazer o mal para conseguir um bem. Não tem um lugar que fala que os fins justificam os meios. Pelo contrário, eu vou mostrar. Um dos negócios que eu ia mostrar era isso, Romanos 3:8. Paulo é claríssimo que não é para fazer o mal visando o bem. Não é. Então, esse é um dos 4 pontos que a galera tem dúvida. Genuíno. Genuína essa dúvida. Mas tem que explicar. Talvez tivesse que explicar menos se não tivesse gente falando o tempo inteiro que é do caralho egoísmo. O libertário não tem que ficar falando isso, porque não é o que a gente prega. A gente prega o que o Estado tem ou não que fazer, só para lembrar vocês. Aliás, funcionaria bem melhor o libertarianismo se tivesse todo mundo altruísta. É a minha opinião. Né? Ia ajudar, ia ter mais caridade, mais voluntarismo. Ia sofrer menos crítica também. Mas isso aí é uma terceira derivada que eu não vou entrar nesse debate agora com vocês. E, de novo, não precisa para a sociedade não ter pobreza. Ajuda, melhor. Mas como a gente sabe que o Estado vai estar sempre presente ali enchendo o saco, se tivesse, era melhor. Um pouco de compaixão e altruísmo. Essa é legal. Imoralidade versus crime. O ser humano nasce não, né? Ele vai na escola, vai na faculdade e acho que botam na cabeça dele o seguinte, ao longo de anos, né, na escola, na faculdade, é bom, tem que obrigar. É ruim, tem que proibir. É meio quase uma sinapse automática, assim. É muito louco isso. Quer usar o Estado para pôr no outro que é bom e proibir o que é ruim, foda-se. Só que, cara, o que é imoral, na sua opinião, na minha, não necessariamente é crime. Eu defendo o direito de quem quer se prejudicar de fazer. Porque eu acho bonito? Não, porque Deus deu, cara. A maioria dos pecados não são crimes. De novo, quem fala isso
Não sou só eu, tá? Se for no apêndice da minha apresentação, lá tem frase desses caras aqui, que acho que manjam um pouco, eles pensaram um pouco isso. Ou no século V, no século IV, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino no século XIII. Faz tempo que o nego pensou nisso. E falou. Inclusive contra a proibição de prostíbulo, tá? Vai lá, seu colega da igreja, e fala: você gosta de Santo Tomás? Ele era contra proibir puteiro. Por que ninguém fala isso? É por isso que eu estou aqui falando, porque eu fico indignado. Falou. A frase de Santo Tomás de Aquino que eu coloquei aqui, juro, sério mesmo, cara, se eu não falasse de quem é, você ia achar que é do Bastiat, ou do Hoppe, ou do Rothbard. Está no último slide. Falou que só pode legislar o que for prejudicar terceiros. Crime, a vida, a propriedade privada. Vícios não podem ser legislados. E depois teve outras encíclicas papais que fizeram isso dentro da Igreja Católica. Teve um monte de gente que falou sobre isso. Não foi só os santos, não, tá? Livre mercado contra os discursos dos pastores, dos papas. Essa aqui é cabeluda. Tem vários ângulos para falar disso daqui. A primeira é a ignorância, né? Não é porque o cara é religioso que ele entende economia, mas isso é uma coisa que eles não entendem que é verdade. Até a Igreja Católica, que fala da infalibilidade papal, já em 2 concílios falou que não existe infalibilidade papal fora do tema da fé e da moral. Uma no século passado e uma no século retrasado. Teve encíclicas famosas que falaram que o Papa também não tem o que falar sobre economia. Eles mesmos admitindo que não tem conhecimento. Tem a Rerum Novarum, de 1891, do Leão XIII. Se eu não me engano, a 40º ano de 40 anos da Rerum Novarum, né? 1931. A 100º ano também do João Paulo II, em 91 desse século passado, também falava isso. E outras. Mas então tem um pouco de ignorância nisso, né? E esse aqui dá para falar muito desse tema, eu vou abreviar, mas tem um livro sendo distribuído aqui nos Escafandristas, no stand ali, que fala da origem da Escola Austríaca de Economia. Ela vem dos jesuítas e dos dominicanos espanhóis. Tem curso disso na internet, do Bira. Tem livro do Bira também. Domingo de Soto, Luiz de Molina, São Bernardo de Siena. Todos católicos defendendo o livre mercado, falando que o preço justo é o que o mercado determina, que não pode ter controle de preço. Mas isso, meus amigos católicos não querem ler. E outra coisa, não vamos dourar a pílula, não. Tem muita coisa. Eu não sou protestante, então eu não sei o que tem nos documentos protestantes. Eu posso criticar os católicos. Tem muita coisa errada de economia, infelizmente. Principalmente nesses últimos 50 anos. E a real é a seguinte, além de eles não serem infalíveis nisso, a minha obrigação é mostrar que está errado, porque é o seguinte, não é um desrespeito à autoridade, é o seguinte, eu entendo que o objetivo é nobre, ele quer ajudar o pobre. Só que o como, a premissa dele está errada. Se o Papa fala que 2 mais 2 é 5, eu tenho obrigação de falar que está errado. A não ser que a gente acha que eles nunca errem, mesmo sendo humano, em nenhuma área, eu tenho que fazer isso. Eu acho que é uma premissa errada. A gente tem a história aí, mostrando que eles erraram. História recente, história antiga. Pô, Galileu foi condenado por heresia e prisão domiciliar no século XVII porque ele defendia a teoria de Copérnico do heliocentrismo. Somente em 92 o Papa João Paulo II reconheceu o erro da igreja. Agora vem gente da minha igreja falar que não erram? Ainda mais numa ciência relativamente nova na humanidade, que é a economia?
Pelo amor de Deus. Então, tem a obrigação de apontar que está errado, quando fala coisa errada. Se você é católico, não dobre a cabeça porque um papa falou que tem que ter sindicato e salário mínimo, cara. Afinal, se eles sabem tudo de economia, então extingue o curso de economia. Para quê? É só perguntar para eles o que é que tem que fazer. Por que não sabe de medicina também? E essa aqui, que é a quarta área, essa aqui é a mais espinhosa. Essa aqui dá para discutir mais. Vou até tomar uma água aqui, porque ainda bem que está acabando o tempo, vai ter que ser uma outra palestra só disso. Beleza, são três, essa aqui são 4 áreas, né, que tem uma quinta ali que eu vou deixar por final, que é mais cabeluda. Essa é a quarta. Esse slide, assim, olha, são áreas, grandes áreas, da onde vêm as críticas, que são mais genuínas do que aquelas bobinhas anteriores, tá? Só lembrando. Economia, se funciona ou não funciona, se tem que chancelar o que os caras da igreja falam ou não, que é esse terceiro, né? Essa história do livre-arbítrio, que tem a ver com imoralidade e crime, são coisas diferentes, deveriam ser, né? Na cabeça dos autoritários, eles querem botar tudo no mesmo saco. E essa história do egoísmo, da caridade. Agora, vamos para essa quarta, que é o seguinte. O que a Bíblia, o que o Novo Testamento, o que o Antigo Testamento, o que existe de teologia com relação à moralidade do Estado e do imposto? Eu já falei um pouquinho lá, 1 ou 2 passagens. Eu falei de Mateus 27, que Jesus aceitou pagar o imposto para ele e para Pedro. E falei algumas outras coisas quando eu falei dos pontos em coerência, incongruência entre o libertarianismo e o cristianismo. Agora eu vou falar os pontos que são mais difíceis de defender e que são usados como críticas nesse ponto aí, da legitimidade. Né? Então, primeiro, é Romanos 13. A gente tem uma série, já adianto, tá? A gente tem no site do Instituto Libertário Cristão que mais tem artigo explicando isso daí. Tá? Então, eu vou falar em 1 minuto aqui, mas o legal é você dar lá no site, busca na caixinha de texto lá, Romanos. Tem um monte de artigo excelente que não existia no Brasil até então, lá de fora, que eu traduzi, que explica bem qual é a interpretação correta dessa passagem. E o resumo da ópera, não, tem vários ângulos para explicar, tá? Mas só lembrando, só para dar um zoom out, vocês viram a quantidade de argumento que era a favor do libertarianismo ser congruente com o cristianismo lá naquele outro slide, né? Agora estamos falando de um. O cara, quando pega Romanos 13, ele ignora todos os outros. 1 Samuel 8, Torre de Babel, Gênesis. Todos aquele lá ele ignora. O contexto da história da Bíblia. O fato de Jesus ter sido morto em parte porque confundiram que ele queria ser rei da terra. Ou seja, o Estado foi para cima dele justamente porque achavam que ele queria ter o poder e legislar na terra com a sua moral. E não era isso que ele queria. Mas ainda assim tem gente que cometeu o mesmo erro. Não, Jesus não queria, mas eu queria que quisesse. Então nós vamos fazer agora. E tudo isso eles esquecem. O maior inimigo do Estado era Jesus e eles esquecem isso também, mas tudo bem. Primeira coisa que vocês vão ver nesses artigos de Romano 13 é o contexto. Paulo estava escrevendo para os romanos. Estava mandando uma carta para a região dos caras que querem matar eles. Da mesma forma que Pedro também, quando escreveu a primeira carta, capítulo 2, que também é outro argumento que usam, que eu não sei se eu coloquei aqui, ele também estava escrevendo para os romanos. Se você olha no capítulo anterior, no 12, ele estava falando, pelo amor de Deus, tomem cuidado, cara, não arruma confusão em vão, sejam prudentes, tem um plano de Deus aqui. Não vai fazer merda, porque, cara, tem que primeiro acontecer um monte de coisa. Eu preciso de vocês vivos para pregar, para fazer isso. Esse é o contexto que está no capítulo anterior, no 12. Mas o pessoal vai lá e olha o que está escrito ipsis litteris no 13, que fala que tem que ser submisso ao Estado, que o Estado é autorizado por Deus, o poder vem de Deus.
ele, na verdade, estava advocando a prudência e a prioridade naquilo que eles vieram para fazer. Igual Jesus, quando aceitou pagar o imposto lá, junto com Pedro. Ele não queria que desse ruim antes. E só lembrando, não sou eu, tá, que estou fazendo aqui exegese, que estou... Cara, isso tem várias pessoas da igreja protestante católica que também interpretam assim, tá? Eu não estou querendo criar uma nova igreja nova aqui. Isso não é consenso que o Romanos 13 chancela a moralidade do Estado, não, tá? Não é o Paulo Guedini que está indo contra as igrejas todas aqui. É que alguns falam menos, é minoria, mas tem, tá? Tem. Só lembrando, né? O pessoal fala, não, se acontece é porque Deus autorizou. É verdade, né? Não cai uma folha sem que Deus autorize. O diabo também é autorizado, né? Até o diabo teve o livre-arbítrio para escolher se rebelar. Mas não quer dizer que seja desejado, admirado, moral. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque ele permite que ocorra, que ele deseja que ocorra. Mateus. Tem outras passagens também, tem Lucas, né, o Dai a César. Isso aqui era uma cilada para Jesus. Tem bastante artigo também no site sobre essa passagem. O que mais tem é nego da esquerda comentando que Jesus chancela o Estado por causa dessa passagem. E aí eu vou lá e escrevo, não, mas olha esse artigo, olha só o que ele queria dizer. Isso aqui era uma cilada para Jesus, articulada lá entre os fariseus e o pessoal de Roma, porque ele não tinha escapatória. Se ele fala para não pagar o imposto, o nego mata, que é o que o fariseu quisesse. Se ele fala para pagar o imposto, os judeus largam ele, porque tudo que eles mais odiavam era o pagamento de imposto. O pagador de imposto era a escória da humanidade. Foram malandro. Só que Jesus era Deus. Ele deu a resposta mais brilhante que podia dar. Ele não falou o que é de César. Ele falou, dá a César o que é de César. Ele não falou o que é de César. Ele não falou que a moeda é de César. Ele não falou. E tem várias interpretações de cristãos, tanto católicos como protestantes, explicando isso dessa forma que eu estou falando, muito melhor que eu. Só que tem que achar que a maioria vai dizer que a autoridade é legitimamente estabelecida por Deus. Autoridade legitimamente estabelecida, que persegue cristão e mata, que se proibir você de abrir a igreja ou de educar o seu filho como você quer, aí não é legitimamente estabelecida mais, né? E essa, por último, aqui, na verdade, eu coloquei até no lugar errado, né? Porque aqui eu estava querendo colocar as críticas, né? Isso aqui, na verdade, é um ponto em defesa do que eu acredito ser verdade. Mas eu vou falar mesmo assim, que é uma passagem de Lucas que deveria estar no outro slide, que alguém vai lá e pede para Jesus pedir para a pessoa dividir a herança do outro com ele. Parece bem atual, né? Que querem taxar imposto de herança, não sei o quê. Jesus fala, meu, você está maluco, né, cara? Critica o cara ainda por ser invejoso. Mete a porrada. Rebenta o cara. Em nenhum momento Jesus falou assim, não, é verdade, ele tem muito, cara. Não pode roubar, mas se for de um cara que tem muito e puta, aí você vai fazer melhor uso, ou tá ocioso, aí beleza. Ele não falou nada disso, nenhum apóstolo, nada nunca. Ele rechaça o cara, a inveja. E aí, por último, o aborto, que é uma delícia de falar. Antes que vocês perguntem. Cara, o aborto não é muito simples de explicar, na verdade. Como é que o cristão libertário lidar? Não tem, cara, o legal do libertarianismo é que ele é sólido, ele é coerente. E é por isso que odeiam a gente, porque o princípio é muito sólido. E qual que é a solidez? Todos defendemos o PNA, todos defendemos a vida. Qual que é o problema, então? É a premissa de quando surge a vida, ué. Se um acredita que surge na concepção e o outro acha que é só depois de X meses, acabou. Se não tem solução, solucionado está. Os dois são coerentes, tanto o ateu quanto o cristão libertário. Os dois são coerentes com o PNA. Não dá para criticar o raciocínio de nenhum dos dois.
Os dois estão sólidos e aderentes ao PNA. Só que eles têm conclusões diferentes, porque, neste caso, eles têm premissas diferentes. Certo ou errado, eu que sou cristão, cada um pode ter sua opinião. Você pode me chamar de louco, você pode me chamar de débil mental, mas não de incoerente, e não de não libertário. Porque eu tenho uma premissa que eu realmente acredito que é a vida, então eu estou sendo coerente com o PNA, igual vocês. É o único ponto dentre os libertários que nunca vai haver consenso entre ateu e cristão. Se vocês seguirem à risca todos os outros meus slides, todos os outros pontos, se vocês acreditaram e concordam com tudo que foi até agora, não tem um único ponto, além desse, que a gente vai discordar sobre o que o Estado deve fazer ou não. Só esse, mas por uma questão óbvia. As premissas são diferentes. De novo, certo ou errado, só Deus vai saber quem está. Mas as premissas são diferentes, então a conclusão é diferente. E os dois estão certos na coerência, na honestidade intelectual e na aderência ao libertarianismo. Os dois estão. Chame-me de louco, lunático, mas não de incoerente, não de não libertário. Eu estou defendendo o PNA. E aí, para concluir, vou passar mais rápido, porque já deu os meus 45 minutos aqui. Bom, em resumo, eu escolhi 4 princípios que eu coloquei lá no site, que eu acho que tem que nortear esse instituto. E que, se eu acredito que se todos os cristãos acreditassem nisso, seria um mundo muito melhor aqui na Terra. E até para eles, para as almas deles, porque eles seriam mais cristãos. Ah, porque tem essa, né? Eles me criticam de não cristão, o que eu faço é inverter a narrativa. Em vez de ficar me defendendo, não, eu sou, me aceita. Não, você é que não é. Você é que não respeita o livre-arbítrio do seu irmão, que Deus deu. Quem vai para o inferno é você. Toda vez que eu encontro um cristão que não é libertário, eu falo, já se confessou? Vai para a porrada, cara. Uma sociedade verdadeiramente cristã tem que respeitar o princípio da não agressão. Jesus não veio com a espada, ele veio pela compaixão e pela persuasão. Em nenhum momento ele falou, vamos recolher dinheiro aqui e pedir para o Herodes lá botar um cristão lá para ele pregar em nome da gente via Roma. Ele não falou isso para usar o Estado para pregar. Ele não usou um dinheiro, um centavo público para falar a palavra dele, nem pediu, nem falou que era justo. E outra, não é para usar força bruta, vamos bater nessa tecla, nem que seja, entre aspas, por bem do outro. Mas que mania de querer fazer o que o Paulo falou para não fazer lá em Romanos 3. Mania. Que pista larga é essa? Não. Se for por bem que eu acho que é bem, aí vale fazer o mal. Aí vale quebrar o princípio que Deus mandou. Que catso. Nessa hora ninguém é coerente. Todo mundo critica as incoerências, nessa hora não é. Então é isso. Esse é o primeiro princípio. Segundo, cara, esse eu acho mais bonito, cara. Cara, a liberdade de escolher não é uma coisa legal de se ter. Ela é a razão de a gente existir, cara. A liberdade, ela te liberta para poder ser virtuoso. Se um cristão acredita que a gente está aqui para aprender a ser virtuoso, se ele for proibido de escolher, você está eliminando essa hipótese da vida dele. Vou repetir, a liberdade te propicia a opção de conseguir ser virtuoso. Porque não existe virtude, não existe mérito se você faz algo na marra, se você faz algo porque você está complying com uma governança, com uma lei estatal. Então, essa é a razão pela qual a gente existe. E o Estado quer tirar a razão pela qual a gente existe, que é esse jogo de escolher entre o bem e o mal. A gente está aqui só para isso. Todo dia a gente escolhe entre o bem e o mal. Entre se prejudicar ou ter disciplina, ser virtuoso ou não, sob a ótica do cristão, estou falando, obviamente. Esse é o objetivo da vida das pessoas. O cara vai lá e capeia, bota um limite. Não. Pode deixar aqui, isso eu resolvo por você, você não pode. Ninguém vai ficar mais cristão, ou mais virtuoso, ou mais nada, se obedecer uma lei. É só isso que liberta a gente para ter esse potencial de ser bom. Aí esse terceiro é só de economia, enfim.
meio que lembrando que mais Estado é pior para o pobre no longo prazo. No longo prazo. Não só a teologia cristã é coerente, como também tem esse efeito utilitarista. Não é só uma questão deontológica, que é moral ou não intervir. Tem a questão utilitarista também, que eu acho menos importante, mas é importante lembrar, porque os cristãos acham que não, que o Estado interventor é bom para o pobre. Então tem que lembrar. Tem que lembrar o pessoal das igrejas disso. E o quarto ponto, que são a caridade e as instituições. Né? Muitas das críticas que os cristãos recebem é, não, mas... E os meios intermediários, né? E as instituições intermediárias, por que o libertário não gosta, ele é individualista, ele quer mover numa caverna sozinho? Não! Elas são importantes, elas são voluntárias. Né? Elas são voluntárias. Eu citei a igreja, a família, a empresa, mas todas elas, né, são voluntárias. Essas instituições todas, elas são importantes, na minha opinião, e o libertarianismo não é contra. A gente só tem que lembrar que não é uma questão de querer se isolar nem nada. Depois, no Q&A, eu vou lembrar. Eu tinha uma coisa importante para falar desse aspecto das instituições. Acho que a gente pode ir para a porradaria aí. Manda ver. Lembrando. Não, manda ver. Manda ver. Bom, gente, devido ao tempo, a gente vai ter uma pergunta. Então, o Luca levantou a mão desesperadamente primeiro. Vou dar a ele a pergunta. Só uma coisa, eu vou estar aqui o dia inteiro, quiser fazer pergunta, quiser mandar e-mail, Instagram, não é só aqui, não. Fica tranquilo. Paulo, meu nome é Luca. Eu tenho uma dúvida. No caso da Bíblia, a gente tem a passagem onde, até o nome diz, é a passagem do jovem rico, onde Jesus fala para ele, né, abandonar todas as suas riquezas e seguir. E, pelo menos todo libertário que eu conheço, respira capitalismo. Como que você pode enxergar essa relação e fazer com que a gente possa mostrar para o libertário o que Jesus realmente quis dizer com essa passagem? Porque, querendo ou não, no capitalismo a gente tem o acúmulo de riqueza. E nessa passagem, se a gente levar ao pé da letra, Jesus pede para abandonar as riquezas. Tá, então, primeiro eu vou responder com o chapéu de que eu acho que é a explicação, né, que o meu diretor espiritual daria sobre essa passagem e sobre a passagem também quando ele fala que ele acha improvável, né, muito difícil um rico entrar no reino dos céus e compara com um camelo entrando no buraco de uma agulha, né, que também é similar a isso aí, né. Lembrando que buraco de agulha na época não era agulha, né, era a porta onde passavam os animais, né, para entrar dentro da área. Então não era uma agulha mesmo, não era impossível, só era difícil, porque era de um tamanho menor, então o cara tinha que abaixar. Né. O que é a minha leitura? Não é que ele fala que dinheiro é ruim. Minha leitura é: o dinheiro dificulta a vida espiritual. O dinheiro pode te trazer tentações maiores do que se você não tivesse. Uma questão de opcionalidades, de deslumbramento, de desfocar naquilo que importa, que é o amor ao próximo. Ele não fala que é ruim ter, ele fala assim, cara, saiba que isso daí pode te dificultar mais a vida no sentido do que mais importa, que é você virar um santo e ir para o céu. Então, primeiro esclarecimento é isso. Ele não fala que é ruim. Em nenhum momento ele fala que é ruim. Inclusive, a parábola dos talentos, que não é sobre dinheiro, é sobre dons, usa uma analogia exaltando aqueles que multiplicaram, que, no caso, era, né, investimento, e meio que dando esporro naquele que não multiplicou. Mas o que o libertarianismo tem a ver com isso? Cara, sob a ótica libertária, se o cara acredita nisso ou não, não vem ao caso também. É o que eu acabei de explicar aqui. Isso importa para mim, que sou cristão, meio que ser prudente com relação a não vou... Cara, tem que tomar cuidado com o que eu posso fazer com o dinheiro que pode me desviar do caminho. Por exemplo, se eu tenho mais dinheiro, eu posso ficar mais ganancioso, não vou fazer mais caridade, eu posso ter mais tentação de N tipos. É um
uma dificuldade a mais. Porque o que ele fala que não é que é ruim, ele fala o seguinte, você não pode amar o dinheiro, você não pode priorizar o dinheiro. É isso, no fundo, que ele está falando. Eu já vi N homilias de padre falando que, na verdade, não é que ele falou para o cara realmente abandonar tudo, e caramba, que era mais uma maneira, né, uma metáfora, não sei o quê. Mas, independente disso, a mensagem que eu entendo, com a ótica de cristão, falando de cristão para cristão, não é que ele fala que é ruim ter per se. Ele fala, cara, não priorize isso, não deixe isso te desvirtuar. Você tem rico virtuoso e você tem pobre totalmente não virtuoso. É óbvio isso, é só olhar ao redor. Se fosse uma correlação 100% determinística... Agora, para o libertário, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Para o libertário que é ateu, o libertário é o que eu falei, cara. Ele não fala sobre o que você deve ou não fazer da sua vida. Importa para o libertário cristão isso, mas não importa, esquece libertário cristão. Isso importa para o cristão, isso que você está perguntando. A filosofia política libertária ela tem a ver com o que é o papel do Estado, cara. Não tem a ver se eu vou para o céu ou não. De novo, as pessoas criticam o libertarianismo por uma coisa que ele não se propõe a ser. O libertarianismo não propõe uma solução para o que Jesus disse da Bíblia de dinheiro ou não. Ele não propõe o caminho para você ir para o céu ou não ir para o céu. Esse não é um tema. Você está entendendo? Está vendo? A gente tem um viés de falar, cara, o libertarianismo... Puta, que legal, vou me apegar ao libertarianismo e vou resolver minha vida. Não vai. Desculpa falar, não vai. É legal pra caramba isso aqui, eu adoro, é minha cachaça estudar filosofia política. Eu não acho mais importante que a religião, mas eu acho importante pra caramba. Mais do que os cristãos acham. Mas é outra coisa, é outro escopo, é outro game, é outra quadra. Tem intersecções. Eu acho que tem mais do que as pessoas acham. Eu acho que uma quadra está embaixo da outra, que tem alicerce cristão por trás do PNA. Tem gente que acha que não. Acho que veio do nada, dando uma zoada aqui nos ateus, mas é isso, acho que caiu do céu. Vou respeitar a vida, a liberdade e a propriedade, porque sim, porque eu sou bonzinho. Só que tem 2000 anos de cultura judaico-cristã falando que tem que não matar, que tem que não sei o que foi sendo pingado em você, igual a água numa pedra, que você está ignorando, que vem daí, das premissas. Se a gente estivesse vivendo na regra do Egito, talvez não tivesse isso. Ninguém é igual perante Deus, tem um cara que é mais próximo de Deus que você, ele pode te matar, estuprar sua filha e está tudo certo. Mas tudo bem, essa é outra discussão que eu não quero ter com vocês aqui, que eu não quero brigar com os ateus, até porque não é o tema, não vou brigar com ninguém. Eu estou falando aqui que o cristão pode ficar tranquilo ser libertário 100%. Não tenha medo, você não está sendo não cristão por isso. Bom, gente, com isso a gente encerra o painel do Paulo Guedini.